Eu quero fazer um agradecimento especial para a doutora Silvia pela presença dela, pela oportunidade da gente estar levando até vocês um conteúdo tão importante, a saúde, principalmente em tempos tão difíceis, em que as pessoas têm tanto medo das doenças, principalmente dessa que a gente vai comentar um pouquinho. Então, primeiramente, agradecer ao Papai do Céu pela nossa vida, agradecer a essa energia divina cósmica que nos rodeia e que a gente absorve, agradecer a doutora Silvia. E a doutora Silvia, hoje, ela participa de um projeto muito importante e fantástico no Instituto Biofal, né? É uma médica com especialização em homeopatia, está fazendo mestrado, né, nessa área de saúde coletiva e controle do câncer pelo INCA. O que mais de bom tem dentro desse coração da doutora Silvia? Fala um pouquinho sobre você, doutora Silvia, e depois a gente começa a falar um pouquinho do tema, né, que é sobre câncer, né, e como a gente pode tratar dele através desse trabalho biofísico, cuidado com o intestino. Fala um pouquinho de você, doutora Silvia, por favor. Boa noite, João. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite. Sempre bom falar aquilo que a gente é o propósito, né, da nossa vida, da nossa alma. E eu acho que eu vivo hoje em dia esse propósito com esse trabalho que eu faço com a medicina biofal. Então, só para contar um pouquinho assim sobre a minha história, eu entrei na faculdade de medicina e lá no início da faculdade de medicina eu já fui abordada pelos estudantes de medicina que questionavam esse modelo biomédico que a gente conhece, o modelo da medicina convencional, e dali eu comecei uma jornada de começar a procurar outras coisas, né, de outras alternativas, ampliar minha visão de saúde. E eu estudei no MIBI, que foi uma universidade que eu tive a oportunidade de ter 3 períodos de homeopatia, e comecei a falar de energia vital, de leis de cura. Então, comecei a ouvir sobre um outro lado que fazia muito sentido para mim, né, que seria essa dimensão nossa energética, essa dimensão sutil. E comecei a minha jornada aí estudando homeopatia, depois eu cheguei na medicina biofal. Então, hoje eu falo que, assim, eu acho que eu vim, desde o momento da minha formação, alinhada com essa mudança de paradigma da medicina que acontece lá desde a década de 70, com esse movimento das práticas integrativas, e agora bem forte com a medicina integrativa, de resgatar na medicina esse lado que ficou um pouco apartado com o desenvolvimento da medicina mais ocidental, né, que é essa nossa dimensão sutil, essa nossa dimensão energética, que a gente pode falar que é esse nosso corpo eletromagnético, que a gente chama hoje de biocampo, que é a nossa dimensão de alma também. Então, eu acho que hoje eu vivo esse propósito de trazer, de resgatar para a medicina esse outro lado. Na verdade, ela é a matriz de tudo, né? Esse nosso biocampo, ele é a matriz de tudo, ele é onde começa tudo. É nele que está a memória da nossa saúde, é nele que está todos os registros que a gente captou desde o momento que a gente surge como embrião nessa nossa jornada existencial. Esse biocampo, ele guarda a memória de todos os recursos que o nosso corpo tem para se curar, todos os anti-inflamatórios naturais, todos os antibióticos naturais, ele tem a memória da nossa saúde inata. Então, essa dimensão é a dimensão maravilhosa de se estudar, que foi que o Biofal me proporcionou nesses 14 anos que eu tenho de formação na medicina Biofal, e que eu acompanho todo dia esses processos de cura nessa dimensão, que a gente entende hoje que a doença é uma manifestação física de um desequilíbrio dessa dimensão. Então, quando a gente corrige essa matriz energética, esse nosso biocampo, quando a gente faz essa biorregulação desse nosso biocampo, a gente tem como consequência uma saúde física, né? Então, eu acho que é muito gratificante ver os pacientes voltando para esse lugar de potência. Potência, primeiro, de se tornarem eles mesmos, sabe? De seguir uma jornada de individuação, de irem para o lugar onde conseguem desenvolver os seus potenciais, de se tornarem melhor que eles vieram ser aqui nessa manifestação. E esse alinhamento com esse fluxo dessa jornada que faz com que a gente adquira a saúde física, né? Então, isso é muito gratificante. Deixa eu aproveitar, né, e entender. Eu estou há pouco tempo estudando física quântica, né? Eu, de 2 anos para cá, eu sempre falo, comento, minha vida houve uma mudança muito grande na minha vida por conta de eu começar a estudar intestino, começar a estudar sobre fermentados, né? E hoje eu estou ampliando o meu conceito, estou indo para a física quântica, né? E esses conceitos que você colocou aí, né, para mim hoje fazem muito sentido, mas para a grande maioria das pessoas não faz. Então, eu quero só colocar o seguinte: nós somos formados por átomos, este corpo aqui são átomos, né?
E 90% não somos nós. Tem até um livro que diz 10% humano, né? Então, imagina que isso que você falou de frequência, do nosso outro eu, né? Que vem, biocampo, né? Vem a partir do átomo que nós somos. A primeira partícula que tem no nosso organismo são os átomos. Diante disso, me explica um pouquinho, biofal, né? O FAO quer dizer frequência, autorregulação e organização. O que esse instituto hoje traz e pode ensinar as pessoas para começar a ter uma mudança de conceito sobre saúde, sobre vida, sobre energia? Me fala um pouquinho disso. Tá. A primeira coisa que eu acho importante falar, assim, para situar, né, de uma forma didática, eu faço isso nas consultas, porque quando a gente fala de energia, é algo tão abstrato, né? A gente sabe que tudo é energia, né? Tudo é energia e informação. Quando a gente parte lá, você vai lá do corpo humano para os sistemas, para as moléculas, chega no átomo, e lá na dimensão subatômica o que sobra é energia. Né? Mas quando a gente fala de energia, fica muito abstrato. Então, eu gosto de falar para o paciente o seguinte: esse nosso biocampo, da mesma forma que o nosso corpo físico ele tem uma anatomia física, com os órgãos, com os sistemas, com o aparelho circulatório, por onde o sangue circula, distribuindo nutrientes e oxigênio, o nosso biocampo, que é essa dimensão de campo energético, tem uma anatomia energética, que são os canais por onde a nossa energia vital circula. Né? Então, a gente sabe que essa anatomia ela é constituída de quê? 7 centros principais de energia, que são, como a maioria das pessoas conhecem como chakras, né? Então, a gente tem 7 centros principais de energia, que são os chakras. Quando a gente fala dos chakras, a gente sabe que eles são os vórtices principais por onde a nossa energia vital circula, e na anatomia física, cada chakra coincide com uma glândula endócrina do nosso físico. Então, a gente começa lá no 7º chakra, que tem relação com a nossa glândula pineal. A gente sabe a importância da glândula pineal, que regula todos os nossos ciclos circadianos, ciclos biológicos, todas as etapas da nossa vida, infância, adolescência, idade adulta, senescência. Depois do 7º chakra, a gente tem o 6º chakra, que regula a hipófise, 5º chakra, que regula a tireoide, 4º chakra, que regula a glândula timo, 3º chakra, pâncreas, 2º chakra, as glândulas sexuais e o 1º chakra, suprarenais. Então, esses 7 centros principais de energia regulam o funcionamento desses 7 eixos endócrinos principais do nosso corpo, que regulam toda a parte endócrina, toda a nossa fisiologia, né, do nosso corpo físico. Além desses 7 centros de energia, a gente sabe que tem os meridianos de energia, que são onde os acupunturistas trabalham lá com as agulhas, desbloqueando esses meridianos quando a pessoa manifesta algum sintoma físico. Então, a nossa energia vital, ela flui por esse sistema, e essa movimentação, o fluxo dessa energia, que cria esse campo, que é um campo eletromagnético, que tem uma frequência, que interage energeticamente. Então, o meu biocampo troca energia com o seu biocampo. Por isso que, às vezes, a gente encontra alguém que está com muito problema, uma pessoa está com questões emocionais fortes. O que a gente sente? A gente sente que a gente está incômodo da conversa, esgotado, cansado. A gente troca energia com as pessoas. Esse nosso biocampo, ele tem um alinhamento energético com o biocampo maior, universal. A gente não está apartado desse biocampo maior universal. Por isso que a gente sofre as influências de tudo que está acontecendo no inconsciente coletivo, todas as transições planetárias que a gente está passando, de toda da astrologia. A gente sente essas influências porque a gente não está apartado disso. A gente se comunica com isso, né? Nós somos uma parte desse todo e conectado a esse todo. Então, assim, quando a gente olha... Então, assim, o principal de tudo é que esse eixo central mantém esse alinhamento energético com essa dimensão maior universal. Né? E quando a gente está no estado de saúde, o fluxo dessa energia está livre, está fluindo, potencializa, dá força para o nosso corpo físico reagir, dá força para o nosso sistema imunológico. E tudo começa nessa dimensão também, através de um bloqueio da nossa energia vital. Então, assim, quando a gente vai olhar, eu acho que o mais lindo assim, nessa medicina é quando a gente vai olhar cada centro desse energético, cada chakra, além de cada chakra regular cada glândula endócrina do nosso corpo físico, a gente sabe que cada chakra ele é um lugar de consciência. E a gente, quando nasce, a criança, quando nasce, ela nasce a nível de consciência pelo primeiro chakra, e ela, a cada ciclo de 7 anos, né, a gente sabe a história do setênio, a cada ciclo de 7 anos, a gente tem que passar de fase para um nível acima. Isso. E expandir a consciência e ampliar a consciência, como se fosse um jogo que você tem que passar de fase. Eu falo que essa jornada de subida por esses centros energéticos, eu falo que é o cronograma da nossa alma, que a gente tem que cumprir. Então, a primeira coisa que a gente precisa para ter saúde é estar alinhado com o ciclo que a gente está vivendo.
Então, nessa idade que eu estou hoje, onde eu tenho que estar a nível de consciência, né? Isso é o que a gente chama de alinhamento energético. Você está totalmente alinhado com o seu cronograma, que é essas passagens de fase. Só que a grande questão é, quando a gente passa por algum ciclo desses, com muita dificuldade, a pessoa passa um trauma, um choque, alguma coisa no nível do emocional, a gente tem uma tendência a ficar preso naquele ciclo. Então, se a pessoa, por exemplo, passou lá na infância algo muito difícil, que possa ter abalado, por exemplo, o chakra da sobrevivência, né, que é o primeiro chakra, tenha sofrido uma ruptura forte nesse nível, cria-se um complexo a nível de consciência que a pessoa fica presa ali, energeticamente, a nível de consciência e energeticamente. Sabe como se um disco tocasse sempre a mesma música? Sim. Os padrões que a gente entra, mental e emocional, fica uma repetição. Por que fica uma repetição? Porque fica um condicionamento na movimentação da nossa energia vital naquele centro energético ali. E isso cria um bloqueio. É como se fosse um rio que está desaguando, tem que desaguar no mar, e de repente cai uma barreira no meio do rio. O que acontece? Acumula água de um lado e falta água do outro, né? Você cria um bloqueio, você cria um desequilíbrio nessa dimensão que vai acabar se manifestando na forma de doença se aquilo persiste. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para trazer a pessoa de volta para o fluxo da saúde é desbloquear essa dimensão energética. E a gente tem nessa terapia, pode não ser a palavra certa, né, a terapia, mas nessa medicina, você tem como trazer essa consciência para pessoas que são inconscientes. A gente não tá, você falou um pouco, parece com um pouco da psicologia, né? Mas não é uma psicologia, é uma medicina. Então a gente consegue, por exemplo, alguém que esteja doente e tenha ficado preso no segundo ciclo, por exemplo, você consegue com essa medicina fazer um trabalho de resgate, de liberação desse ciclo e de futura saúde, eliminação daquela doença? Como é que isso funciona? Agora eu vou falar um pouco sobre a medicina biofal. Então, medicina biofal, o nome é fatores de auto-organização do biocampo, que é essa nossa dimensão energética. Né? Então, a gente trabalha com um composto de 7 medicamentos homeopáticos, foi uma medicina que foi idealizada por uma médica brasileira, a doutora Lívia de Amorim. Ela pensou numa proposta de trabalhar equilibrando essa matriz. Primeiro, ela fez um estudo profundo do que seria essa dimensão de biocampo, toda a fisiologia energética dessa dimensão. E ela sendo homeopata, e a gente sabe que a homeopatia, o medicamento homeopático, ele é uma informação eletromagnética e tem a capacidade de atuar nessa dimensão. O que ela fez? Ela fez um estudo comparado com a fisiologia vital desse biocampo, que ela encontrou lá nas medicinas antigas, das antigas tradições, na alquimia, na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, todas essas medicinas já tinham conhecimento da fisiologia vital dessa dimensão, e ela fez um estudo comparativo com a homeopatia, com matéria médica homeopática, que medicamentos da homeopatia teriam ressonância com esses 7 centros de energia de consciência. Então, digamos que ela levou aí 9 anos, os primeiros 9 anos de trabalho, esse trabalho tem mais de 40 anos, ela levou os primeiros 9 anos de trabalho para encontrar esses medicamentos, que cada medicamento teria ressonância com cada chakra desse. Então, quando a gente, depois do trabalho, ele foi evoluindo para várias etapas, então se percebeu que não bastava dar só a informação de 7 medicamentos, a gente tinha que fazer 5 voltas nessa coluna vertebral, nesses chakras, para a gente conseguir alinhar esse paciente, sustentar a informação do medicamento nesse campo energético. Depois se percebeu que esse campo ele oscilava, ele tinha polaridade, oscilava com yin, com yang. Então a gente entrou numa outra etapa de estudo que era equilibrar, de que forma, entender de que forma o paciente ele desvia do estado de equilíbrio dele, corrigir isso. Então foram várias etapas do trabalho para que a gente chegasse num código, que a gente fala que é um código holográfico, quântico, que eu falo que é, digamos assim, que é a informação do software original da máquina. Sabe? Eu comparo muito esse biocampo com software. Sabe o computador? A gente tem um computador na máquina e tem um programa que regula a máquina. Né? O computador sem o software, ele nem liga, ele não funciona. O programa que é a grande questão, né? Então, como se esse biocampo ele fosse esse programa, que a gente nasce com esse programa original, digamos assim, e ao longo da nossa jornada, com os traumas, com os choques emocionais, tudo que a gente vive, não só isso, todas as informações nocivas que a gente entra em contato, não só a nível emocional, mas a nível de ordem física e química mesmo, as intoxicações, a má alimentação, tudo isso vai corrompendo esse programa. Esse programa ele vai sendo corrompido, né? A gente acumula arquivo, entra vírus, e daqui a pouco o programa ele começa a ficar emperrado e deixa de funcionar. A gente tem que fazer o quê? Quando isso acontece com o computador, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mandar lá para o técnico, e o que o técnico faz? Ele faz um backup de tudo aquilo que é importante para você, né?
Depois ele faz o seguinte, ele reinstala o programa novo, matriz. Ele reinstala a matriz do software original, depois traz de volta os arquivos antigos. Então, eu digo que eu comparo muito a isso que a gente faz com o grupal, porque quando a gente passa a informação do medicamento do paciente, é como se eu passasse a informação desse biocampo no estado original dele, que vai relembrar para esse sistema como é que é ele no estado de funcionamento, no estado de potencial, que é o que esse campo, a dimensão precisa para ir, para fluir, para fazer com que o fluxo dessa energia vital se restabeleça, como se fosse uma usina que precisa voltar a funcionar, e isso faz com que a gente reative todos os mecanismos naturais de cura do nosso corpo, porque o nosso corpo ele sabe se curar se ele tiver potencial para isso. Ele tem as leis de cura dele próprio, ele consegue produzir todos os anti-inflamatórios, todos os antibióticos que ele precisa, ele consegue controlar tumor, ele consegue fazer esse controle tumoral quando uma célula sofre mutação para reconhecer e eliminar. Então, se uma célula passa batido, sofre uma mutação e passa batido por esse sistema imunológico, está ali adormecido, ele está sem potencial, ele falhou, né? Ele falhou, passou uma célula para virar um câncer. Então, a primeira coisa é dar força, dar potencial para esse campo se auto-organizar, se curar e seguir, cumprir as leis de cura dele. Como é que a gente consegue dar força a esse campo, a esse biocampo? Eu estou também tentando, assim, eu estou como espectador, está sendo cada aula que eu tenho, cada entrevista que eu faço, é um conhecimento a mais que eu tenho, né? Eu queria entender, assim, para você é muito simples falar sobre isso, né? Que você vivencia, estuda, vê na prática, mas imagina que eu estou me sentindo num momento de baixa energia, acho que estou doente, estou com algum problema, como é que eu consigo trabalhar essa autocura, né, através desse processo, né? Eu vou chegar para você, digamos que seria uma primeira consulta, e você iria começar a me avaliar de que forma? É uma pergunta bem básica em relação ao que você está falando, para que as pessoas entendam assim, como é que é o primeiro passo de alguém que quer, de alguém que quer se curar através desse projeto. Tá. A primeira coisa que eu faço quando o paciente chega na consulta é fazer uma anamnese, né? Eu sou médica, então a gente não tem como fugir disso. E tem eu faço uma anamnese, eu procuro primeiro qual é a queixa principal, o que a pessoa quer tratar, e a história de doenças, a história patológica pregressa. Por quê? Porque a história patológica pregressa que a pessoa traz de histórico de doenças ao longo da vida me mostra quais são os padrões de desequilíbrio que ela entrou e que ela entra. Digamos que esse nosso biocampo, ele tem padrões de desvio dessa energia vital, que acabam influenciando todos esses eixos. Então, por exemplo, a gente usa muito o diagnóstico da medicina Ayurveda, que tem as constituições lá de vata, de pita, de doenças frias, de doenças quentes. Então, por exemplo, tem dois extremos. Então, tem pessoas que, quando desequilibram, quando adoecem, fazem doenças mais de ordem fria, né? Então, são pessoas que têm uma tendência a ganhar peso, a ter problemas metabólicos, a ter problemas mais da parte secretiva, pulmonar. Agora, o outro extremo seriam aqueles que têm dificuldade de ganhar peso, que são magrinhos, que têm um padrão perfil mental, emocional, são aqueles que vão fazer, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. E tem os meio termos. Então, digamos que é um reloginho biológico que consigo identificar, a partir da história de doenças da vida da pessoa, para onde ela vai, aonde está o desvio da energia vital dela. E eu faço essa regulação, a forma como eu faço a medicação, eu faço essa regulação desse relógio biológico. Né? Então, a gente usa o medicamento, o composto que a gente usa de medicamentos homeopáticos, eu uso, digamos que todos os pacientes vão tomar esses 7 medicamentos, mas a forma como eu regulo esse campo é o que muda de um paciente para o outro, a depender para onde ele vai nesse desvio. E aí, depois que eu faço a consulta, eu examino, faço lá o exame físico, às vezes eu uso o recurso da radiestesia também para avaliar o campo energético, e aí eu faço aquela prescrição específica para aquele paciente. O ciclo do tratamento não é uma medicação que, por exemplo, a gente faz, que a pessoa toma, igual uma alopatia, que a pessoa toma medicamento todo dia. A gente faz um ciclo, são 17 doses, são 3 etapas, que a pessoa toma 17 doses, são 17 frasquinhos, que a pessoa toma leva umas 3 horas para fazer o esquema. E a medicação ela vai ficar trabalhando nesse campo energético em torno de 3 meses. Então, a gente fala que nesses 3 meses vai passar um scanner no campo energético do paciente. Então, nesse período, o que vai acontecer? A energia sobe pelos chakras, desce pelos chakras, sobe pelos chakras, desce, passa pelos meridianos e vai corrigindo o programa. Né? Eu vou acompanhando de perto esse processo com o paciente, que é
digamos que a medicina biológica exige da gente um acompanhamento próximo do paciente, para eu entender e ajudar esse paciente a entender o processo de cura que ele está passando, e de que forma eu vou conduzir os desbloqueios que acontecem nessa dimensão física. Então, o que é comum acontecer? A pessoa toma uma medicação, ela vai, primeira coisa, ela vai para esse lugar de alinhamento energético, né? Ela vai entrar no lugar de alinhamento que vai favorecer ela seguir em frente na jornada dela. Então, se a pessoa for presa em algum trauma, alguma coisa na vida dela, a primeira coisa que vai acontecer é ela reelaborar aquilo, ressignificar aquilo e seguir em frente nessa jornada. E isso vai trazendo também os desbloqueios de ordem física. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. A pessoa que a vida inteira teve tem quadro de infecção urinária de repetição. Porque tem questões ali também naquele chakra, por isso que a pessoa manifesta aquele serviço de infecção urinária de repetição. Então, é esperado que durante o processo de cura, a pessoa traga em algum momento algum sintoma urinário, para mostrar que o estômago está passando ali naquele lugar. E aí eu estou conduzindo o processo junto com a pessoa, o que eu vou fazer? Eu não vou entrar com antibiótico, eu não vou entrar com nada que vá suprimir o processo de novo, porque vai no sentido contrário do que eu quero fazer. Então, eu entendo que eu estou fazendo um processo que está desbloqueando aquele meridiano de energia e que eu preciso dar força para aquilo. Então, eu vou entrar, às vezes, com fitoterápico, eu vou usar de recursos para aliviar o sintoma, mas ajudar a pessoa naquele processo de desbloqueio daquele meridiano, e normalmente 2 dias, 3 dias no máximo, que o dia passou, e aquela energia que estava bloqueada volta para esse sistema, contribuindo para o processo do paciente como um todo, né? Para o processo de cura como um todo. Então, digamos que é uma arte, né, de você levar o paciente para um processo de cura verdadeiro e que tem como um propósito principal mesmo de levar a pessoa a ir para lugares consciência, saltos de consciência que precisa para estar nesse lugar de alinhamento. Eu acredito, assim, eu acho que quando a gente tem uma saúde perfeita, se você está com a sua consciência exatamente alinhada no presente, no aqui e agora, sem estar sofrendo coisas do ano passado, você está alinhado com aqui e agora, com amor, com gratidão, explorando todos os potenciais que você veio manifestar aqui nesse planeta, você não tem doença. A doença, ela é uma consequência desse desalinhamento, né, desse desvio. Algum lugar que a gente ficou, e a gente sente isso na prática. Alguma coisa acontece, você ficou magoado. Você fica lá remoendo aquela história. Às vezes eu pego paciente, a pessoa está sofrendo um trauma que sofreu, sei lá, 20 anos atrás. Paciente com câncer, por exemplo, vou te dizer, é repetitiva a história. Tem uma psicóloga americana, que ela é pioneira na psicossomática, ela fez um trabalho que ela comparou 100 anamneses de pacientes com câncer, e o que ela percebeu? Que todos eles tinham uma história de luto por separação ou por morte. E é bem repetitivo quando você pega paciente com câncer, você, 2 anos atrás, antes do diagnóstico, aconteceu alguma coisa na vida da pessoa, que a pessoa sofreu uma ruptura emocional, e a própria pessoa traz para você que não conseguiu elaborar aquilo. A pessoa ainda sofre por aquilo, né? Que o luto, ele é normal de ser vivenciado. Agora, a gente não pode ficar nisso por muito tempo, né? A vida exige que a gente volte para o fluxo. Porque se você fica preso, parado naquilo ali, você cria doença. Então, soltar, a gente é exigido nessa nossa jornada, desapegar de tudo, para você estar alinhado. Deixa eu aproveitar, já que você entrou na questão do nosso tema, né? Primeiro te perguntar assim, você fala que tem essas dosezinhas que duram 3 meses, né? Existe, por ser assim, homeopático, eu já não considero como um remédio, né? Esse é o meu conceito, tá? Mas vamos chamar de medicamento. Esse medicamento, ele tem alguma contraindicação? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Ao longo desse tratamento, você pode incluir algum outro, junto com esse medicamento, algum outro acréscimo de algum alopático? Não, alopático não. Alopático é a medicina tradicional, não é isso? Algum produto natural, por exemplo. Imagina que eu gosto muito para minha saúde de às vezes tomar um shot, né, que eu faço com limão, com cúrcuma, com mel, com gengibre, né? Até produtos naturais atrapalhariam esse processo? Ou... Não atrapalha. Primeiro, não tem efeito colateral. A gente faz um tratamento em gestante, em pacientes terminais, pacientes com câncer, não tem efeito colateral, que está indo a favor da nossa própria saúde. Na verdade, a gente fala isso, que quem cura não é nem os medicamentos, não é nem o Arqueus, que é o nome do medicamento do composto que a gente usa. Quem cura é o próprio campo do paciente, que no estado de alinhamento ele ganha potencial de novo para se curar. Então, é o próprio campo que cura, né?
Então, não tem efeito colateral e a gente pode associar com outras coisas. Eu mesmo, em pacientes com câncer, eu tenho usado muitas coisas, né? Então, não só o Biofal, que faz esse alinhamento energético e essas ressignificações que a pessoa precisa fazer na jornada existencial e esses desbloqueios todos, mas hoje em dia, a gente sabe que o câncer, ele tem muitos fatores, né, que causam câncer. Então, o câncer, digamos que assim, falar um pouquinho do câncer, sabe que o câncer, ele é hoje a segunda maior causa de morte no mundo, só perde para as doenças cardiovasculares. Na China, isso já virou o jogo, na China, com 7 mil mortes por câncer por dia, vocês terem uma noção. Na China? A China, mesmo com a China tendo essa tradição milenar de cultura de acupuntura e essas coisas? Sim, eu não sei como é que é na prática lá, como é que está hoje a medicina lá, né? A medicina convencional lá. Mas, enfim, o que eu ia falar? Perdi. Do câncer. A gente está falando que o câncer já é hoje a segundo maior índice de morte. Na China é o primeiro. Mas foi alguma coisa que você me perguntou que eu perdi o gatilho. O que você me perguntou? A gente estava falando se a... Sim, lembrei. Que desses pacientes com câncer, assim, a nível, a gente sabe quais são os principais fatores de risco para câncer que a gente sabe, né? Além dessas questões de ordem que eu estava falando, da ordem do emocional, de traumas que a pessoa passa na vida, que isso cria um bloqueio, uma estagnação da energia vital, e isso pode levar a um processo de câncer também. Quais são os outros fatores? Os principais fatores de risco de câncer são o quê? Tabagismo, número 1, alcoolismo, obesidade, sedentarismo. Então, essa parte metabólica, a gente sabe o que propicia o câncer? A inflamação crônica do nosso corpo, né? Principalmente a resistência insulínica, porque a célula cancerígena, ela ama açúcar, ama. Então, o nosso corpo no estado de inflamação crônico, isso é fator de risco para câncer. Então, junto com um tratamento desse, que eu acho que eu faço, que eu acho que ajuda, inclusive, o paciente a conseguir fazer mudança de hábito, que é dificílimo uma pessoa mudar uma dieta, algo que ficou ali, um hábito que ficou enraizado, assim, anos e anos da vida da pessoa, parece que é fácil, mas não é. Botar a pessoa para fazer exercício físico, botar a pessoa para fazer uma mudança de dieta, deixar de fumar, parar de beber, isso é dificílimo. Então, eu acho que o principal quando eu faço esse alinhamento energético em dois suportes com o Biofal, você vai ver a pessoa conseguindo abrir mão dessas coisas a partir desse lugar de alinhamento. Mas, junto disso, eu posso trabalhar na parte metabólica. Eu tenho orientado muito isso. Então, eu uso os fitoterápicos, eu uso a parte ortomolecular, o que ajuda na modulação metabólica. Eu tenho orientado o protocolo de desintoxicação, de desparasitização, que a gente sabe que no nível físico é importante. Estamos todos sendo intoxicados cronicamente o tempo todo por agrotóxico, poluição ambiental, por um monte de coisas. A gente está o tempo inteiro sendo intoxicado. É importante limpar esse terreno. Importante botar que, se a gente for pensar na imagem de um rio que está todo poluído, né, pensando nessa nossa dimensão energética também, como um rio que tem que estar fluindo, um rio poluído com lixo, ele também deixa de fluir. Então, qualquer fator físico que afete também esse fluir desse rio vai acabar afetando essa dimensão energética numa faca de dois gumes, né? Não tem como a gente fugir disso, né? Então, fisicamente, tem um monte de recursos que a gente pode utilizar para ajudar nesse processo de despoluição, de desintoxicação, de regulação, de desinflamação desse metabolismo, que a gente sabe que isso propicia o desenvolvimento do câncer, né? Então, não só a medicina biofal, mas a gente tem outros recursos das práticas integrativas que a gente pode usar junto e que só vão ajudar no processo, né? Não tem problema nenhum. A única coisa que a gente pede para não usar junto, porque interfere na informação eletromagnética, é outro tipo de tratamento que faz informação eletromagnética. Então, hoje em dia, a gente sabe que tem muitos tratamentos da biofísica, né? Esses aparelhos quânticos, que emitem frequência eletromagnética direto no campo da pessoa. Então, a única coisa que a gente não pode usar junto são esses tratamentos que também passam uma informação eletromagnética para o campo da pessoa, porque aí vai interferir na informação que eu estou passando com o medicamento, entendeu? Mas tirando isso... Entendi. A Luciana, ela está afirmando e perguntando assim, que o câncer de cólon hoje é um dos principais de morte, depois de próstata e de mama, não é isso? É mama, os 5 principais é mama, próstata, colo retal, pulmão, qual é o quinto? Agora eu esqueci do quinto, não sei se é estômago, são os 5 principais. Então os 3 ela acertou, são esses 3 principais. Mama, olha, muito, hoje em dia eu tenho muitos pacientes com câncer de mama, intestino, realmente, esses 2 são a grande maioria hoje em dia, né? A questão inflamatória que você fala, né, tem um comentário também da Luciana, né, a gente está vivendo uma pandemia do efeito leaky gut, né?
Então, a questão da inflamação crônica de baixo grau, né, que é essa inflamação que acaba entrando e gerando uma inflamação sistêmica. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Tá no nosso tópico aqui, mas o intestino é a parte muito importante na questão dessa regulação de energia também, né? A gente sabe da importância lá do eixo intestino-cérebro, né? O intestino é o cérebro, digamos assim, tem uma comunicação, existe uma comunicação entre o intestino e o cérebro via nervo vago. Isso. E se você for estudar, são 7, assim, a proporção é 7 vezes de informação indo do intestino para o cérebro para uma do cérebro para o intestino. Então, você ter noção da importância da nossa saúde intestinal. No intestino, né? Então, essa troca de informação, o intestino ele tem um sistema nervoso próprio, que é o sistema entérico, ele produz neurotransmissores, ele produz hormônios e tudo. Então, a saúde ali da microbiota intestinal vai influenciar diretamente no nosso humor, na nossa, se a gente está triste, se a gente está feliz. Por isso que a gente sabe, assim, as crianças autistas, por exemplo, se consomem glúten, se consomem leite, muda o humor assim, de um dia para o outro. Né? Então, a gente sabe que tem que cuidar dessa parte e, na verdade, hoje a gente já sabe que o grande vilão, os grandes vilões, né, da nossa alimentação, todo mundo já sabe. O negócio é colocar em prática. Então, é o açúcar, é o glúten, né, que causa que a Lu estava falando, esse gut, principalmente o glúten, a resistência insulínica. Na verdade, a inflamação crônica do nosso corpo começa pela resistência insulínica, inclusive as doenças ateroscleróticas, as doenças que estão relacionadas a aumento de colesterol, acham que o colesterol é o bandido, mas não é, o bandido é o carboidrato, o bandido é o açúcar. Então, a gente sabe que tem que ter uma restrição na dieta de carboidrato, tem que cuidar dessa resistência insulínica para melhorar, fazer essa modulação para melhorar a inflamação. Então, e a gente tem todos os recursos, né? Só que eu acho que é isso, a pessoa, para conseguir fazer uma mudança dessa, a pessoa primeiro precisa fazer esse alinhamento energético e de consciência. Senão, não consegue ter disciplina. Esses pacientes que eu atendo com câncer, por exemplo, eu faço o tratamento com Biofal, no primeiro ciclo da medicação, entro com um protocolozinho que eu uso assim, de suplementação. Na hora que eu sinto que o paciente está preparado, aí eu começo a entrar com um protocolozinho de detox, um protocolozinho de desparasitização. Não adianta eu, na primeira consulta, encher a pessoa de regras, olha, você tem que fazer isso, tem que tirar aquilo. A pessoa não consegue, não dá conta de fazer, porque está em nível, sofrendo por questões lá do passado, com dificuldade para levantar da cama, não consegue fazer exercício, não consegue fazer mudança nenhuma. Então, a primeira coisa é esse alinhamento de consciência, de tirar a pessoa do buraco. Você tirou a pessoa do buraco, a pessoa começa a ganhar um fôlego para fazer as mudanças que precisa fazer na vida, fazer atividade física, mudar a alimentação, e aí sim ela consegue... Isso faz parte dessas estratégias que vocês têm, você chama de estratégias biofísicas, né, no tratamento integrativo, começar com esse processo, até porque a gente leva anos para ficar doente e, às vezes, a pessoa quer em um mês ficar curado. Né? Todo o processo de resgate e de autoconhecimento, depois, com a introdução disso que você falou, mais terapias, né? Você também chega a utilizar, depois que faz esse reequilíbrio orgânico, com essas terapias integrativas, em certos pacientes, você precisa também usar terapias tradicionais, medicamentosas, ou não precisa? Normalmente, esses pacientes com câncer, quando eu recebo, eles já fazem tratamento, a grande maioria faz tratamento convencional, né? Está passando pela quimio, está passando pela rádio, está fazendo imuno, faz quimioterapia oral, a grande maioria vem a imunidade da pessoa, né? Então a pessoa cai a imunidade, a pessoa fica com uma fadiga extrema, enfim, são vários efeitos colaterais que esses tratamentos trazem para a pessoa, que a pessoa vem pedindo um socorro para conseguir passar pelo tratamento, isso é a grande maioria. E aí eu vou compondo ali, alternando, a pessoa passa por tantos ciclos de quimioterapia, e aí eu faço a medicação para dar um levante. Aí passa por mais alguns ciclos de quimioterapia, faço a medicação para dar mais um levante. A pessoa, igual acompanhando ali a pessoa no processo de cura. Então, a grande maioria vem assim, nesse estado. E tem uns, hoje em dia, já tem pacientes que eu recebo que optam por não fazer os tratamentos convencionais e querem fazer um tratamento
alternativo, né? E aí procuram toda a parte da oncologia integrativa, entram com biofal, entram com mudança, esses mais engajados na questão do detox, de desparasitização, da parte de suplementação endovenosa, que a oncologia integrativa tem feito bastante. Então já são pacientes um pouco mais engajados que já realmente escolhem não passar pelos tratamentos convencionais, por vários motivos, né? Ou por opção própria, ou porque são pacientes que, pelo tratamento convencional, já não deram mais esperança, já colocaram cuidados paliativos, tem isso também. Às vezes eu pego pacientes que a medicina já falou que, olha, agora a gente vai colocar você em cuidados paliativos porque o paciente metastático, um câncer em metástase estágio 4, então são pacientes que ficam um pouco sem opção, né, e aí acabam procurando como uma alternativa, e às vezes a gente se surpreende. Então, eu falo assim, que a minha paciente que melhor respondeu ao tratamento foi uma senhorinha de 84 anos, com câncer de mama, metástase pulmonar, metástase hepática, metástase em coluna lombar. Nossa. E ela, a família, pela idade dela e por tudo, optou por já conhecer o biofal, optou por não fazer o tratamento convencional e fazer só o biofal. E essa paciente, em 5 meses, os tumores todos regredidos desapareceram. Então, assim, e aí foi lindo acompanhar, porque os exames de imagem foram mostrando assim, a calcificação dos tumores, sabe? O que significa isso, a calcificação dos tumores? O próprio sistema imunológico dela fazendo o trabalho dele, de eliminar aquilo. Então, eles foram encapsulando, regredindo, né? Então, e ela, ótima a nível de energia, voltou a cozinhar, voltou a fazer atividades em casa, a gente vendo ela cada vez melhor. Cada ciclo que eu repetia, cada 2, 3 meses, ela ficou melhor. E ali no final dos 5, 6 meses, já os marcadores tumorais dela, todos ali na faixa da normalidade e os nódulos regrediram. Esse é até um caso que eu vou apresentar no congresso agora de práticas integrativas no Rio, em outubro. O caso dessa paciente, porque essa foi uma, assim, sem tratamento nenhum convencional, e foi a que melhor respondeu. Porque a gente, com químio, a gente tem que lidar com a intoxicação da químio, né? Então, digamos que você está ali, você está trabalhando com o paciente, dando força ali para o corpo do paciente, para a imunidade do paciente, mas tem um outro lado que está detonando. Isso. Então, digamos, eu fico torcendo para a pessoa acabar de fazer a químio e já conseguiu fazer o levante da pessoa, resgatar a pessoa e encerrou aquele capítulo, sabe? E olha que interessante, né? A confiança, olha como a gente vive num campo energético, né? A confiança dessa família, dessa paciente, em ter a certeza que esse tratamento seria mais importante que o tratamento tradicional, só isso já abriu canais de autocura. Eu tenho estudado um pouquinho sobre autocura, né? Não é o tema nosso aqui, mas faz parte dessa nossa consciência, em que tem gente que está se curando com autocura. Né? Então, esse campo energético que a gente vive, essa mudança de consciência, essa certeza de que a gente tem um poder enorme de se regenerar, lógico, tem que haver uma liberação dos problemas que a gente tem. Eu acho que isso que é mais difícil, né, Silvia? Porque as pessoas não sabem se livrar daquilo que lhe faz mal. Eu acho, olha, eu durante o período da minha faculdade de medicina, eu fiz vários cursos, né? Um dos cursos que eu fiz foi de arte terapia. Em algum momento eu falei assim, por que eu não fui fazer psicologia? Eu queria ser terapeuta, psicóloga. Só que quando na prática eu fui fazer o estágio de começar a atender as pessoas terapeuticamente, e sessões após sessões com um paciente, eu não via a pessoa sair do lugar da mesma história. E nessa época nessa época eu comecei a fazer essas sessões terapêuticas, né? Eu já tinha o biofal na mão, né? Uhum. E aí ficava ali sessão após sessão, semanal, e a pessoa falando lá do trauma da mãe que fez isso, da mãe que fez aquilo, não sei o quê. Chegou um ponto que eu falei assim, gente, eu tenho que tirar essa pessoa desse lugar. Eu não vou ficar aqui, eu achava assim, eu preciso tem que ter algo que tire a pessoa desse galho que a pessoa ficou presa, sabe? Eu acho que essa medicina ela é maravilhosa nesse sentido, porque a gente vai, quando você toma medicação, primeiro você vai para o lugar assim, do observador, que eu falo que é como se a gente se tornasse nosso próprio terapeuta. Você fica mais prestando atenção em tudo que se passa a nível mental e emocional. A partir desse lugar, a gente vai passando por um processo de cura, que você vai revisitando todos os pontos onde você ficou com mágoa, com trauma e tudo, só que de um lugar de consciência, que você consegue reelaborar aquilo. Então você vai e a gente sabe que o caminho que é o perdão, né? É o amor incondicional. Quando a energia chega nesse lugar, desse amor, desse chakra cardíaco, que é onde tem o maior campo eletromagnético, esse chakra, né? Que pulsa amor, quando a sua consciência chega nesse lugar, tudo se dissolve.
E aí você consegue olhar para aquela história de um lugar do perdão, sabe? E dali você solta as amarras e segue em frente. Ontem, tinha um médico do nosso grupo compartilhando o caso de uma paciente com câncer de mama, do lado esquerdo, que fez o tratamento convencional, fez a cirurgia, e ele, usando técnicas de tipo de radiestesia, o Dort, ele via que a doença ainda estava lá, mesmo tendo sido tirado o tumor, ainda estava a doença lá, quando ele fazia os exames da biossonância, né? Não tinha desaparecido. O que isso significa? E é o que a gente vê com a maioria dos pacientes. O que acontece? Faz o tratamento convencional, faz a química, faz a rádio, faz a cirurgia, daqui 2 anos depois, às vezes em menos tempo, volta. Porque não corrigiu o desequilíbrio nessa matriz energética. Então aquilo volta, né? E aí ele fez o biofal para essa paciente, e ele falando, acho que fez um ciclo da medicação para a paciente, ele falou que ele ontem, quando examinou ela e fez lá os testes de biorressonância, a doença tinha desaparecido, não estava mais no campo energético. E aí ele falando do processo de cura incrível que ela fez, porque essa menina tinha uma história do pai alcoólatra, e que durante a gestação o pai queria um filho, aquela história antiga que a gente já sabe, o pai queria um filho homem, e a mãe, querendo agradar o pai, queria que ela fosse menino, e ela nasce uma menina, e ela a vida inteira se sentia rejeitada por essa mãe, por esse pai, e tomando posturas mais masculinas, né, inconscientemente, querendo compensar aquilo ali. E aí ela, durante esse processo de cura dela, depois que ela fez o biofal, que ela foi indo para esse lugar do amor, do coração, ela conseguiu perdoar isso. Aí ela fala isso no relato dela, que ela conseguiu perdoar. Na verdade, ela viu que foi muito mais a forma como ela sentiu do que a postura da mãe dela, e que ela estava se sentindo, qual foi o termo que ela usou? Um termo bacana que ela usou, ela falou que estava se sentindo agora com credencial para ser ela mesma. E que ela devia isso ao tratamento. O tratamento tinha resgatado nela esse lugar dela ser ela mesma, ela se permitir, sabe? E não querer ser o que os outros esperavam dela. E aí isso junto com a leitura lá da biorressonância, em que ele viu lá que ela não tinha mais aquela impressão da doença na mama dela. Então são esses relatos assim que a gente acompanha todos os dias de pacientes, que eu acho que o mais lindo é isso, a gente vê que a cura da alma, ela vem junto com a cura do corpo físico, não são duas coisas separadas, né? Então a gente, sempre como pano de fundo, a gente ouve esses relatos dos pacientes, e quando você vai conversar com o paciente sabe exatamente qual foi o X da questão. Ele mesmo traz isso. Olha, antes do diagnóstico dessa doença, 2 anos antes, eu sofri isso, eu passei por uma separação, passei por uma humilhação, passei por uma traição. Ele reconhece o lugar onde ele ficou preso. Só que ele não conseguia sair daquele lugar. E aí, quando ele sai daquele lugar, ele fala, nossa, ufa, que eu consegui sair disso, sabe? Então, eu acho que isso aí é o principal, é a gente se libertar, sabe? Porque é isso que eu falei, a gente fica repetindo a mesma música, o disco está tocando a mesma música, e a pessoa não consegue sair daquilo ali. Então, você precisa passar uma informação para esse campo completa para tirar e jogar o fluxo da energia para que a pessoa consiga se libertar daquele lugar onde ela ficou presa, né? E aí você movimenta todo o fluxo da energia e a pessoa vai ajudar a pessoa a fazer todas as mudanças de hábito que precisa fazer, as correções que precisa fazer na rotina, e isso vem como consequência, né? É muito interessante esse processo de consciência, perdão, né? O perdão, quando a gente é agredido, a gente tem que entender que de alguma forma a gente precisa passar por aquilo. A agressão que eu falo, tudo isso que você falou é uma agressão, né? Mas a partir do momento que você entende que a gente também está passando por esse processo nessa vida, em que a gente precisa passar por algumas dores, e a gente entende aquilo como um fato positivo para a gente trabalha o perdão de uma forma muito libertadora. Eu falo isso porque eu trabalhei dessa forma. Todos nós temos alguma coisa, algum momento da nossa vida de dor, né? Então eu falo para todas as pessoas que eu encontro, falo sobre o que aconteceu na minha vida e falo o seguinte, gente, de alguma forma, por alguma razão, nessa ou noutras existências, eu precisei passar por isso para eu resgatar alguma coisa minha. E se eu passei por isso, eu tenho que agradecer que eu estou me tornando num nível superior. E quando eu agradeço, eu olho para a pessoa ou para a causa daquilo que me fez mal e eu olho de uma forma feliz da vida, porque aquela pessoa foi um instrumento da minha libertação. Então, o perdão vem assim, a libertação é fantástica. Isso é outra coisa. Por isso que tem o Ho'oponopono, né, João? O Ho'oponopono, perfeito. Então, eu te agradeço, sou grato. Você sabe que tem uma paciente minha, que essa aí foi uma também, foi incrível, que ela chegou para mim com um câncer de ovário,
Quando ela veio para a consulta, ela estava com uma cite que ela parecia uma gestante de 9 meses. Nossa. A quantidade de líquido que tinha assim, ali todo no processo, né? E aí ela trouxe para mim, já na primeira consulta, eu sou muito sofrida, minha história de vida é muito sofrida, mas aí o X da questão era o seguinte, e todos os pacientes sabiam o X da questão, é o que eu estava falando. Ela falou assim, olha, tem algo na minha vida que eu nunca vou conseguir superar, e nem nunca vou conseguir perdoar essa pessoa. Que foi uma pessoa, um rapaz que abusou das filhas dela, na casa dela. Que ela, eu acho que foi um menino que ela acolheu e ela saía para trabalhar, deixava as filhas. Depois, anos depois, os filhos contaram para ela que o rapaz abusava das filhas. E ela fala assim, eu nunca vou perdoar essa pessoa, tenho ódio. E eu falei assim, caramba, essa mulher tem uma carga difícil aí para dar esse perdão. E aí, o que aconteceu? Eu fiz o tratamento com ela e ela acabou tendo que ir para cirurgia, e aí o médico, quando ela entrou para cirurgia, a coisa estava tão aderida, o tumor tão aderido e tudo, que ela, no dia que foi entrar, ela fez 2 ciclos, eu acho, da medicação antes de entrar para cirurgia. Quando ela entrou para cirurgia, aí a medicação foi trabalhando nela. Quando ela entrou para cirurgia, o cirurgião lá, o oncologista, falou assim para ela, olha, pode ser que eu abra e que eu não faça nada e que eu feche, devido ao panorama que está aqui, tá, que a gente está vendo, que a gente viu, os seus exames de imagem e tal. Tudo bem. Aí ela foi se despediu da família e a coisa mais linda foi que ela se despediu da família falando assim, eu vou entrar nesse centro cirúrgico com meu coração limpo. Eu vou entrar nesse centro cirúrgico tendo perdoado a tudo e a todos. E entrou citando o Ho Oponopono no centro cirúrgico. Eu até emocionada agora. São situações que a gente... as pessoas que estão no mundo normal não conhecem e não passam por essas situações, né? Então, elas não sabem. E aí, quando vem uma entrevista dessa, que eu estou tendo a oportunidade de ter com uma pessoa que está vivenciando um processo de autocura das pessoas e de que vivencia a realidade, o que acontece, vê a recuperação, vê a libertação, vê a cura e a autocura, não tem como, Silvia, a gente deixar esse mundão aí ficar dizendo um monte de coisa pra gente. Ah, não funciona isso. Se você é uma pessoa que vive esses momentos, esses relatos que você está dando, não tem como. Bom, sabe o que foi lindo? Ela entrou no centro cirúrgico, olha o que aconteceu. Na hora que o cirurgião abriu, ele foi e falou assim, na hora que o cirurgião abriu, o que tinha acontecido? Porque eles tinham feito um exame antes dos ciclos do Biopal e antes desse processo todo que ela venceu. Quando abriu, o que tinha acontecido? O tumor tinha ressecado. É como se ele tivesse descolado da parede e reduzido o tamanho. Ele estava pronto para ser retirado. Aí ele conseguiu retirar o tumor inteiro, ficou um dedinho assim, ele não conseguiu tirar, e falou, bom, a gente vai pegar essa parte que ficou, vou fazer biópsia para ver como é que vai ser o segmento daqui para frente. Aí assim foi, né? E aí depois ela fez a cirurgia, eu fiz a medicação de novo, foi ajudando ela a se recuperar. Na hora que fizeram a biópsia, deu um borderline ali, né? Então eles decidiram não entrar com quimioterapia, custo-benefício era melhor deixar quieto e só observar a evolução dela. E agora só acompanhamento. A gente não vai fazer mais nada. Gente, assim, mudou o panorama totalmente do tumor, né? Facilitou que o tumor fosse retirado, e ela está bem até hoje, isso deve ter uns 5 anos, 6 anos. Então vamos perdoar mais, né, pessoal? Vamos perdoar, vamos amar, não vamos deixar que pequenos probleminhas do dia a dia, eu trabalho isso muito dentro de casa, né? Hoje, começa a reclamar, eu já começo, não reclama, olha só, a gente está vivo, olha nosso alimento, olha para o céu, olha para a natureza, não vamos reclamar. Então, gente, perdoar. Vamos dar uma corrida aqui, Silvia, senão nossa hora vai correr. Eu acho que até que já posso encerrar, porque eu acho que não vamos mais, não vamos, porque eu preciso agora finalizar também, né? A Silvia, a gente se conhece há pouco tempo, mas a Silvia, eu acho que os canais energéticos, as boas frequências, o propósito de ajudar vai se juntando. A gente se conheceu no evento, na Barra, né? De práticas integrativas, e você começou a conhecer também o fermentado, que eu tanto perturbo e encho a cabeça das pessoas sobre esse fermentado. Né? E aí você já começou a usar, já percebeu algumas coisas que podem ser interessantes, e a Silvia me convidou, e a gente montou essa live, né? Para quê? Para que a gente pudesse introduzir um pouco dessa parte de microbiota, né? Qual a importância da microbiota,
também nesse tratamento que as pessoas fazem, o que a microbiota estável e regular pode ajudar no tratamento da biofal, e eu falar um pouquinho do Zenco, né, um fermentado, mas primeiro eu queria entender, que você explicasse como é importante para qualquer tipo de tratamento a gente ter uma microbiota saudável. Eu vou falar assim, especificamente esses pacientes com câncer, uma coisa interessante, assim, que eu já conheço o Zenco há muito tempo, né? Só que nunca tinha me engajado, assim, no sentido de até de prescrever para paciente, porque eu estava em outra fase. Então, digamos que eu te conheci numa fase que eu buscando recursos para ajudar esses pacientes com câncer, né? Principalmente, assim, dessa parte de desintoxicação, de suplementação, de dar força para esse terreno biológico, sustentar a vida, né? Então foi nessa coisa que quando eu te vi lá, eu falei, caramba, eu lembrei do Zenco e falei assim, caramba, isso é uma forma boa de ajudar esses pacientes, até porque você sabe que a quimioterapia acaba com a microbiota, né? Uhum. Então, assim, falei, nossa, é um recurso de ajudar esses pacientes a sustentarem a microbiota intestinal, que a gente sabe que é importantíssimo. O que afeta a microbiota, né? A alimentação, o uso indiscriminado de antibióticos, de anti-inflamatórios, que a gente sabe que a maioria das pessoas estão sempre usando. Então, se a gente for olhar, a maioria das pessoas, todo mundo com desbiose, né? Intestinal. Então, eu acho que... E aí, lá na palestra lá do Congresso, né, a gente ouve assim, tá, a gente precisa passar por um processo de desintoxicação, começa ali no intestino. E a gente tem vários recursos. Hoje em dia a gente tem hidrocoliterapia, tem vários recursos, mas nem sempre o paciente ele consegue partir para umas sessões dessas, às vezes não tem mesmo recurso mesmo financeiro, a grande maioria não tem recurso financeiro, e alguma coisa assim, eu vi no Zenco, fosse uma opção que fosse possível da pessoa fazer essa limpeza, essa detox também, que ele dá um suporte dessa parte de detox hepática, né? Isso. De modificação da microbiota intestinal e de ajudar nessa detox intestinal, porque o intestino passa a funcionar bem melhor. Então, tem aquele protocolozinho que a gente sabe que fazer os 21 dias numa dosagem que ajuda nessa limpeza intestinal, né? E depois faz uma dose de manutenção. Então, eu vi como mais um recurso que eu tinha para aliar ali tudo que eu já estou fazendo para ajudar esses pacientes, principalmente os pacientes que estão passando por química muito detonados. Então, a maioria dos pacientes ou entram no estado de constipação severa ou entram no estado do inverso, diarreias ali intermináveis, né? Isso. Foi daí que me veio esse gatilho de começar a prescrever para os pacientes agora, né? Vai ter um mês de incluir isso no protocolo que eu já faço, que eu acho que vai trazer muito benefício, que eu já comecei a perceber em mim mesma, na minha família, enfim. É um processo que eu costumo falar com as pessoas, da mesma forma que o Biofal é um processo de mudança de consciência. Ninguém vai conseguir se recuperar se não entrar no processo de consciência. O processo de cuidar da microbiota intestinal, né, com o Zenco, né, eu dou o exemplo do Zenco, que para mim hoje é o mais completo, né, faz parte de um processo de mudança de consciência. Porque, para você ter ideia, eu aqui na minha casa há quase 2 anos, todos aqui já têm essa consciência. E a gente introduziu no início para a regulação e hoje para a manutenção, para evitar futuras doenças. Porque quando você tem o centro da nossa vida alimentar, que é o intestino, que nós somos aquilo que absorvemos, né? Quando você tem aquilo regular, uma parte dessa tua, se eu estiver errado, me corrige, tá? Uma parte dessa tua circular energética, desses campos energéticos da bioenergia do corpo, já está regular. Então, é como se você estivesse preparando um ambiente do teu organismo para que ele possa ter, num tratamento com a Biofal ou com qualquer outro, um circuito energético mais organizado. Né, começando ali com a microbiota. Então, assim, hoje eu sou... legal, né, João, que o Zenco, ele tem pré-bióticos e são-bióticos, né, e todos aqueles extratos que tem ali junto nele dão energia também, né? Dão energia também. Ele é um simbiótico e o composto que ele tem traz um composto nutriente e nutritivo muito alto. Então, você tem ideia, não diz respeito a câncer, mas diz respeito, por exemplo, a emagrecer. Tem pessoas que estão, a última refeição do dia, estão trocando por uma refeição leve, uma fruta, né, e uma dose do Zenco.
Elas não deixam de se alimentar nutritivamente, porque o zenco traz aquilo, e o organismo delas passa a estar limpo, a estar reduzindo peso. Então, assim, é muito interessante o processo. Cuida da microbiota e cuida da parte também de nutrientes. Na parte do câncer, acho que você chegou a ver um relato, né, que eu postei de uma paciente, né, que ela, para mim, você chorou com a tua paciente. Né? Eu, quando ela fez aquele relato para mim, eu não cheguei a chorar. Talvez eu seja mais forte, né? Talvez seja homem, homem não chora, mas me emocionou a um ponto de eu chegar para ela e falar assim, não vou falar o nome dela aqui, mas a senhora faria esse relato para mim? Porque a senhora estava fazendo tratamento, estava para baixo, né? O zenco trouxe energia, trouxe disposição, trouxe vontade de se alimentar, que é o que a quimioterapia tira. E a senhora é uma pessoa que tem excesso de vida. A senhora faria isso para mim? Aí ela, de bom grado, fez. E olha o que ela trouxe. Né? Trouxe a doutora Silvia também para cá. E o que a gente pode fazer para ajudar tantas outras pessoas? Isso é muito importante, né? Silvia, a gente passou um pouquinho do tempo, mas acho que valeu a pena. Né? Eu achei que o Instagram caísse, derrubasse a gente. Mas não, quase, tentar a energia, mas a gente estava protegido numa energia quântica que a gente foi. Eu gosto de pedir para as pessoas que o nosso trabalho é um trabalho de formiga, né? Então eu gosto de pedir para as pessoas qual é a forma que elas têm de nos ajudar? Compartilhar o trabalho que a gente faz, compartilhar as ideias, compartilhar esses produtos maravilhosos, compartilhar o trabalho do Instituto Biofal, da doutora Silvia. Então, a gente tem as redes sociais hoje como um espaço de compartilhamento. Então, sempre o que eu peço é isso, pessoal, se vocês querem fazer parte desse projeto, eu chamo de saúde em construção, porque a gente tem que... Nosso organismo é igual uma casa. A gente tem que construir o tempo todo e reformar o tempo todo. Então, é saúde em construção. E hoje eu estou trazendo cada vez mais pessoas mais trabalhadores dessa casa. A Silvia é mais uma, e eu também vou trabalhar pelo projeto Biofal, mas a gente precisa muito que vocês façam esse trabalho, que vocês nos ajudem, que vocês compartilhem, que vocês perguntem, que vocês nos deem informações para a gente levar esse projeto adiante. Silvia, fala um pouquinho, para finalizar, como as pessoas... Eu vou deixar o teu contato também na descrição, vai estar tudo organizadinho. Depois esse vídeo também vai para o YouTube. Então, fala um pouquinho de como as pessoas podem encontrar o processo da Biofal. O Zenco as pessoas já sabem, já me conhecem, eu já perturbo o tempo todo. Então, pode me achar e procurar o Zenco comigo. Mas a Biofal, como é que as pessoas, inclusive profissionais, podem fazer curso na Biofal, não é isso? Sim, a gente tem um Instituto Biofal que tem assim, propósito de divulgar essa medicina e formar médicos e terapeutas que possam dar suporte para esses médicos, né? Então, a gente tem um site do Instituto Biofal, tem todas as informações lá, a forma como o tratamento age, a gente tem a seção dos médicos do Brasil, então, todo mundo pode encontrar um médico em qualquer estado do Brasil, é só botar lá na linha, lá qual é o estado, qual é a cidade. Meu contato está lá também, de marcação de consultas. Então, acho que o site do Instituto é bem informativo e dá para encontrar lá os profissionais que estão engajados nessa medicina. E tem meu Instagram, quem quiser ficar com alguma dúvida, quiser mandar mensagem para mim, pode mandar lá no direct lá do Instagram que eu respondo também. Tá? É isso aí, gente. Então, já de antemão, mais uma vez, gratidão, Silvia. Eu acho que a gente vai ter um trabalho juntos, lindo pela frente, um trabalho de formiga. É mais uma semente que está se juntando a outra semente. Gratidão a todos que estiveram aqui presentes, e que a gente possa fazer o Ho Oponopono. Fica um dever de casa. Quem não sabe o que é o Ho Oponopono, vai lá pesquisar, porque você vai saber o que é e vai te interessar. E a gente tem que ser sempre grato e vamos perdoar e amar sempre que a gente puder. Tá bom, gente? Muito obrigado, gratidão, Silvia. Fica com Deus. Boa noite para todos. Uma semana abençoada. Tchau para todos. Amém. Tchau, um beijo.